Com esse estudo, terminamos a série sobre o discípulo de Cristo. Esses estudos constituem as doutrinas básicas sobre a vida cristã. Nesse último, trataremos da vida eterna do discípulo. Fique conosco. No segundo estudo, ao tratarmos da salvação do discípulo, afirmamos que a salvação implica 3 consequências benéficas. Implica que somos salvos da vida pecaminosa passada. Somos salvos para uma nova vida abundante em Cristo Jesus. E que somos salvos para a vida eterna. Então, a salvação tem a ver com o futuro. Temos a promessa de que não é só para esta vida que temos esperança, mas também na vida por vir. A morte física é a separação da alma ou espírito do corpo. Como o ser humano é essencialmente espírito, ao morrer, ele deixa de viver no corpo, mas continua sendo uma pessoa. A morte espiritual é a separação de Deus. Ambas são decorrentes do pecado. Afirma Romanos 5,12. Quando o pecado entrou no mundo por meio de um homem, o pecado entrou na raça humana inteira. O pecado trouxe consigo a morte de todos os homens, porque todos pecaram. No entanto, o discípulo de Cristo tem a garantia da vitória sobre a morte. Por isso convém saber o destino do espírito após a morte. Para onde vai o espírito do salvo e o espírito do não salvo? O discípulo de Cristo vai imediatamente para a presença do Senhor. Quando Jesus estava sofrendo na cruz, ele disse ao ladrão arrependido em Lucas 23:43: Eu afirmo a você, hoje você estará comigo no paraíso. O espírito do discípulo vai para a presença de Deus por causa dos méritos de Jesus Cristo. Ele assegura em João 5:24: Eu digo sinceramente a vocês, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e jamais será condenado, mas passou da morte para a vida. Isso acontece porque Jesus venceu a morte por nós, ao ressuscitar dentre os mortos. Iremos para o céu. O espírito do que não é salvo, entretanto, vai ficar separado eternamente de Deus. Isso é inferno. Graças a Deus que o discípulo de Cristo está seguro de que a alegria não termina com esta vida, pois o Salvador nos assegura a vida eterna. Um aspecto muito relevante em relação à eternidade é a segunda vinda de Cristo. Não sabemos quando isso acontecerá, porque ele disse em Mateus 24:36 que somente Deus sabe o dia. Mas Jesus prometeu que voltaria, ao afirmar em Marcos 13:26. Então a humanidade toda verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ou seja, Jesus virá de modo visível, pessoal, exterior. Exatamente porque não sabemos quando Jesus voltará, é que o discípulo deve estar vigilante, procurando levar uma vida que agrade ao seu Senhor. Quando Jesus voltar, outro fato relevante em relação à eternidade acontecerá, que é a ressurreição. Muitas pessoas nos dias de Jesus, assim como hoje, não creem em ressurreição. Mas Jesus garantiu que ela existe. Ele afirmou em João 11:25 e 26a: Eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A ressurreição de Jesus, que é um fato histórico, é o fundamento da certeza da ressurreição dos que nele creem. Diz a palavra de Deus em texto de clareza singular em 1 Tessalonicenses 4:13-17. E agora, queridos irmãos, quero que vocês saibam o que sucede a um cristão quando ele morre, para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Visto que nós cremos que Jesus morreu e depois voltou à vida, podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com ele todos os irmãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor que nós, os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor,
com o brado do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, e o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados, até eles, nas nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Esse testemunho é que Deus nos salva para a vida eterna e que essa vida está em seu Filho. O que tem o Filho de Deus também tem essa vida, mas o que não tem o Filho de Deus não tem essa vida. Nós, os discípulos de Cristo, que também temos recebido a Jesus Cristo como Salvador, temos a segurança de que ao morrer estaremos com Ele por causa da ressurreição. E se estivermos vivos na sua volta, seremos arrebatados com Ele. Quando isso acontecer, o discípulo terá um novo corpo, o corpo ressuscitado. Muitos se preocupam em saber como poderá ressuscitar um corpo que foi queimado e virou cinzas ou um corpo que se perdeu no mar. O fato é que o corpo morto decomposto deverá ser transformado e não mais será da mesma matéria. A Bíblia ensina em 1 Coríntios 15:50, um corpo terreno feito de carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Esses nossos corpos mortais não podem herdar o que é imortal. Deus poderia simplesmente nos dar um corpo novo, sem falar em ressurreição dos mortos. Mas o propósito da ressurreição é derrotar por completo a morte e as obras de Satanás. Outro aspecto da eternidade é que haverá um juízo final. Em Atos 17:31 nós lemos: Deus determinou um dia para julgar com justiça o mundo por meio do homem que ele destinou e já mostrou quem é, ao ressuscitá-lo dos mortos. Nesse dia do juízo final, todos os homens serão julgados, de acordo com o bem ou o mal que cada um tiver cometido. O juiz desse julgamento será Jesus Cristo. Os fatos da vida de cada um serão trazidos à luz, revelando o que estava oculto. É o que afirma a palavra de Deus em Romanos 2,16. Não há dúvida alguma de que chegará o dia quando Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará a vida íntima de todos, seus pensamentos e seus motivos mais secretos, de acordo com o grande plano de Deus que eu anuncio. Os que já creram em Jesus e o aceitaram como Salvador e Senhor não serão julgados para efeito de salvação ou perdição eterna, porque já estão salvos. O julgamento será para efeito de galardão ou recompensa. As obras realizadas por meio de Jesus serão recompensadas, mas as obras realizadas na carne não terão galardão, porque, de acordo com a palavra de Deus, nenhum homem poderá ser justificado ou salvo por meio de obras. Ainda que nunca tenha ouvido falar de Cristo, ele será julgado e condenado com justiça. Por fim, vejamos os lugares de destino na eternidade: céu e inferno. Existe muita confusão sobre essa matéria. Na realidade, o ser humano não tem compreensão suficiente para entender toda a extensão e profundidade destas realidades espirituais. A Bíblia afirma em 1 Coríntios 2:9: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que amam o Senhor. Todavia, a palavra de Deus nos ensina o necessário e suficiente para aguardarmos o glorioso dia em que a nossa esperança se tornará em esplendorosa realidade. O céu é um lugar, pois Jesus disse em João 14:2 que na casa de meu Pai há muitas moradas. Não sabemos exatamente onde será a sua localização. Porém, no livro de Apocalipse 21:1, lemos que João viu um novo céu e uma nova terra. O mais importante, no entanto, não é saber a localização do novo céu e da nova terra, mas o fato de estarmos para sempre com o Senhor. O inferno é também um lugar, mas um lugar de tormento. Relembrando a parábola contada por Jesus, ele afirmou que o inferno é um lugar de tormentos por chamas. O inferno é um lugar de maldição, separação de Deus, sofrimento eterno. No julgamento final, Jesus dirá para os que não aceitaram, segundo Mateus 25:41. Então ele se voltará para aqueles que estiverem à sua esquerda e dirá:
Fora daqui, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Por outro lado, dirá aos que o aceitaram, conforme Mateus 25:34. Então o rei dirá àqueles à sua direita: venham, benditos de meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a criação do mundo. Não existe um lugar intermediário. Biblicamente, não há purgatório. Porém, não devemos temer a morte, porque temos a certeza da vida eterna com Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 21:3 que Deus habitará conosco em pessoa. Em Apocalipse 21:4, afirma que na vida eterna não haverá mais sofrimento, tristeza, morte, choro, dor, porque tudo será novo, perfeito, como é o próprio Deus. Em Apocalipse 22:3 e 4, temos a garantia de que haverá comunhão plena, perfeita e completa com Deus. E que não haverá mais necessidade de marcar o tempo, porque estaremos na eternidade. Que o Senhor nos abençoe na maravilhosa caminhada como discípulos de Cristo, com a certeza da salvação e as esperanças indizíveis da eternidade com Deus. Gostaria de terminar com uma oração. Me acompanhe silenciosamente. Senhor Deus, como discípulos de Cristo, queremos nos submeter à Tua vontade. Queremos adorar o Teu nome. Queremos fazer as coisas que agradam ao Senhor e compartilhar a Tua salvação com os nossos semelhantes. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Obrigado por nos acompanhar. Compartilhe esses estudos com seus familiares e amigos.